Gostaria, de antemão, dizer o seguinte para os queridos irmãos. Primeiro, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Bem atenção, porque isso que vocês vão ouvir aqui de manhã é algo muito diferente do que você já ouviu. O pastor Sérgio não veio aqui colocar medo na igreja e nem pregar heresia em nome de Jesus. Mas são fatos que serão constatados, visualizados na Bíblia cuidadosamente. O pastor Sérgio vai ministrar uma parte da pregação, como uma pregação normal, mas o pastor Sérgio também vai ler muita coisa que nós trouxemos aqui, uma matéria preciosa, importante, para que você ouça, você guarde no seu coração, e você se afirme cada dia mais com seus pés sobre a rocha, porque o fim dos tempos é chegado. Amém, queridos? Então vamos ganhar tempo com isso, graças a Deus. Abra a Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 24. Eu vou pedir para jogar na tela Mateus 24, do versículo 29. Mateus 24, a começar do versículo 29. Uma abertura daquilo que nós vamos estar tratando aqui esta manhã. Todos encontraram, digam amém. Por favor, o irmão que tem um pouquinho menos habilidade, o outro que está do lado, ajude-o a encontrar. Se possível, todos de pé, a leitura da palavra. O sermão continua a vinda do Filho do Homem. Versos 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do firmamento, e as potências dos céus serão abaladas. Está passando no telão? Ok. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma e de outra extremidade do céu. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Digam glória a Deus bem gostoso. Aquele que está esperando Jesus voltar, diga glória! Podemos assentar todos. Nós vamos expor aqui texto que fala dos sinais de Deus, o grande Deus Todo-Poderoso, Yahvé. Esse é o seu nome. Quando o pastor Sérgio ministra, ele faz questão de mencionar esse nome, porque esse é o único nome que tem poder, igreja. Esse é o nome dele, Yahvé. Procura na Bíblia, você vai encontrar o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, Criador dos céus e da terra, amém, Jeová, amém, mas o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, a nossa Bíblia só fala o Senhor, mas ele tem nome, e o seu nome é Yahvé. Esse é o nome de Deus, ele é o Todo-Poderoso nosso. E esse grande Deus Yahvé tem procurado se comunicar com os homens aqui na terra. De toda forma, ele tem procurado mostrar sinais dos céus. E estes sinais apontam para os homens terrenos, como eu e você, que o final dos tempos está chegando. É hora do fim. Acorda, igreja, é hora do fim.
A igreja vai ser arrebatada, nós vamos embora daqui. Aqui não é o nosso lugar. Deus nos escolheu e nos separou e nos trouxe para a esperança da eternidade. Por quê? Porque Ele tem planos, propósitos na minha vida e na tua vida, e nós vamos viver na eternidade com Ele. É com Ele que nós vamos viver. Então o tempo do fim está chegando. Deus nos criou para servi-lo. E este servir está desde a do Éden. Adão e Eva, quando foi criado por Deus para servir a Deus. Tanto que a Bíblia fala que Deus, na virada da tarde, ia ter comunhão com os seus filhos criados. Passado esse tempo do Éden, a civilização se proliferou na terra. Mas começaram a entrar por caminhos em que muitos de nós, ou quase todos nós, também entramos pelo mesmo caminho, nos separando de Deus. E Deus nos chamou de volta em Jesus Cristo, como chamou e deu oportunidade para Noé e sua família entrarem na arca da salvação. Nós fomos chamados para serem salvos, para sermos eternos, para vivermos com Cristo Jesus na glória. Eu vou morrer pregando este evangelho com toda a veemência, com toda a força do meu pulmão. Glória! Então diz Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 5, telão, está escrito: e amarás a Yahvé, segundo os originais da Bíblia. A nossa Bíblia é assim: o Senhor teu Deus. Mas os originais está escrito: e amarás a Yahvé, o Todo-Poderoso, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento de Deus para mim e para você. Desde o dia da revelação dada por Deus lá no Éden, ou melhor, lá no Apocalipse, a revelação da igreja. Desde o dia dessa revelação, na ilha de Patmos, muitas coisas de lá para cá aconteceram, e outras tantas ainda hão de acontecer, até que chegue o fim desta era humana na terra. Mas Deus nos escolheu, como já disse, para a eternidade. Nós vamos ser levados para lá. Nós vamos ir para a glória. Um novo Éden de Deus já está pronto e formado para que eu e você venhamos viver lá. Está escrito na palavra: é a nova Jerusalém que Deus criou. É uma outra cidade, é um outro tempo da vida cristã, da igreja do Senhor na terra. E nós fomos levantados para ir para lá. Você só não vai para lá se você não quiser. Você só não estará lá se você não quiser. Se você continuar na teimosia do seu coração, na prática dos mesmos erros, na prática das mesmas histórias que a tua vida já viveu ao longo de anos, no erro, desabonando a palavra de Deus, não acreditando nelas, você não vai estar lá. Mas nós, pastores, temos pregado a verdade, e a verdade que liberta tem sido pregada nessa igreja, para que você saiba da verdade, e você se fortifique da verdade, e você ore a Deus, e diga: Senhor, eu sou um dos escolhidos, das escolhidas de Deus, e eu vou subir no arrebatamento. Por que Jerusalém Celestial? Porque esse foi um plano que Deus traçou, desde o início da criação. A história da igreja começou através de Jesus Cristo, o nosso Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach é o seu nome. A história da igreja começou quando ele então preparou 12 homens. Ele chamou 12 homens de diferentes níveis sociais, de diferentes pensamentos, de diferentes objetivos, cheios de marcas,
cheio de situações difíceis na sua vida, pessoas que cheias de problemas, como eu e você, ele chamou os 12 e os ensinou para que eles caminhassem naquela mesma direção que ele, andassem juntos. E Jesus foi mostrando aos seus discípulos o que de fato era viver uma vida na presença de Deus. E então, depois de terminado o curso bíblico do Senhor Jesus na terra, aos seus discípulos, então chegou o tempo que Deus o chamou, o Pai o chamou, o Filho para a sua glória. E a igreja então estava formada na terra. E antes de partir, ele chamou seus discípulos. Está escrito no livro de Marcos, capítulo número 16, versos 15 e 16. Joga no telão, por favor. Está escrito lá: ide a todo mundo e pregai o evangelho. O que ele estava querendo dizer? Agora vocês estão prontos para ministrar aquilo que eu ensinei a vocês, o que é de fato viver uma vida eterna. Preguem isto, avisem a todos quantos encontrarem pelo caminho. A vida eterna é essa: em mim encontrarão a saída, e os enigmas da sua vida acharão respostas. Aquele que crê e for batizado e seguir os princípios da ordenança de Deus, este será salvo. Mas aqueles que não crerem e continuar na teimosia do seu coração serão condenados. E assim passou a informação aos seus discípulos, e essa informação chegou até nós, até os dias de hoje. O período da igreja breve vai terminar, está chegando ao fim. Assim como também terminou o tempo da lei. Houve um tempo em que a lei era tudo para o povo bíblico. Mas chegou o tempo em que o tempo da lei acabou. E então veio o tempo da graça, que é o qual nós estamos vivendo hoje. Depois, o tempo da lei, veio o tempo da graça em Jesus Cristo. Esse tempo é o tempo em que o Apocalipse fala a respeito da história da igreja e culmina com a maneira tremenda e gloriosa e triunfante de Jesus nas nuvens, vindo buscar a sua igreja amada, querida, a quem ele derramou o seu próprio sangue para resgatar esse povo para ele, e este povo vir viver a sua vida corretamente. Por isso que a Bíblia fala que somente vão para a glória aqueles cuja igreja faz parte em sua vida, ou a sua vida faz parte de uma igreja, a igreja sem mácula, a igreja sem ruga, aquele que tem uma vida correta, uma vida sadia com Deus, e que quando erra vai diante de Deus, fala: perdão, eu errei, mas eu não vou fazer mais isso. Eu quero entrar pelo caminho da salvação. Senhor, tem misericórdia de mim. Muito bem. Você quer encontrar-se com Jesus nos ares? Para você se encontrar, você vai fazer parte desse arrebatamento, que a igreja vai ser resgatada daqui, levada desse mundo. Vai haver um rapto da igreja logo, logo. Então o fim da era da igreja se dará no arrebatamento. Será marcada por este arrebatamento. Será uma igreja considerada pura, uma igreja que vai viver a eternidade no reino celestial. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 14, versos 13 a 17, eu acho que eu não tenho falado para a menina colocar no telão, mas só para os irmãos terem uma ideia, lá está escrito a respeito do grande dia, que quando houver a palavra de ordem dada ao Senhor, e ao clamor das trombetas, ou o clangor das trombetas, um som estridente lá no céu, vai anunciar que é hora deste arrebatamento, e está escrito na palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 17, depois você vai em casa e lê isso.
porque isso é que deve de ocupar o primeiro lugar, o sentido da verdadeira razão do seu coração. O seu coração interessado, o seu coração pronto, disposto a chegar esse momento e você fazer parte desta igreja que vai ser arrebatada. 1 Coríntios 15, 52, a Bíblia fala que quando a igreja for arrebatada, aleluia, transformados seremos todos. O que é mortal se revestirá da imortalidade, o que é corrupto se revestirá da incorruptibilidade, e transformados seremos todos, disse Paulo. E nós vamos para a glória desta forma, transformados completamente. Amém, queridos? Eu digo glória a Deus. Quem é Jarbas Aragão? Ele é teólogo. Então, os especialistas em profecias apontam para os sinais inegáveis nos céus, luas de sangue. De tempos em tempos, especialistas em profecias apontam para os sinais de cumprimento de alguma revelação bíblica. Os próximos 2 anos serão marcados por diversos sinais nos céus. Essa matéria foi escrita dia 8/10/2013. Quando ele disse nos próximos 2 anos, ele está se referindo ao ano de 2014 e 15. Os próximos 2 anos serão marcados por diversos sinais no céu, já conhecidos e previstos pela astronomia. Quando falamos de astronomia, estamos falando de sinais enviados como resposta da NASA. Trata-se claramente da abertura de um dos selos descritos em Apocalipse 6. Vou dar um break aqui e vou dizer para os meus irmãos, pastor Sérgio estudou com detalhes e a miúde, eu sou apaixonado na palavra, a respeito dos selos. E quando você vai lá no capítulo 6 do Apocalipse, você vai ver que havia um livro selado, e este livro, ele tinha sobre si 7 selos. E João do Apocalipse lá, certamente Jesus é que poderia tirar os selos do livro, e então ele tira o primeiro selo, tira o segundo selo, tira o terceiro selo, e assim sucessivamente, até o 7º selo. Mas João, a ele foi revelado, naquele momento, em que os selos estavam sendo revelados para ele, uma voz dizia o que estava acontecendo com cada um deles. O primeiro selo, ele fala a respeito de cavaleiro, um cavaleiro montado sobre um cavalo branco. Alguns especialistas acreditam que, por dizerem que um dos selos do Apocalipse 6 foi revelado, já foi tirado, muitos acreditam que seja o 6º selo.
Mas o sexto selo fala que o céu escurecerá, a lua não vai dar só a luz, haverá tremor da terra, e as estrelas dos céus serão abaladas de tal forma que vão cair dos céus, do firmamento. Eu não acredito que este selo tenha sido tirado, porque isto ainda não aconteceu. O sétimo selo fala a respeito das orações dos santos que são colocados nos cálices, e que um dia Deus vai pegar e vai virar o cálice com as orações dos santos sobre a terra, e então muita coisa vai acontecer. Eu acredito que ainda não chegou a hora. Os 4 cavaleiros do Apocalipse é apontado nos primeiros selos, 1, 2, 3 e 4. O primeiro fala a respeito de alguém, um cavaleiro sentado num cavalo branco. E a ele foi dado, havia sobre a sua cabeça um diadema, e a ele foi dado um arco. E ele saiu vitorioso para vencer. Você poderia ler isso e interpretar, é Jesus, ele virá num cavalo branco. Não, você está enganado, é o anticristo que copia Jesus. Isso ainda não aconteceu, o anticristo ainda não foi revelado. Mas eu acredito piamente que o selo número 2, o cavalo vermelho, esse sim já aconteceu, porque foi dado um legado para o cavaleiro do cavalo vermelho: vá sobre a terra e roube a paz dela, e faça com que os homens se matem uns aos outros. Eu creio que isso nós já estamos vivendo. Alguns especialistas dizem que a paz da terra vem através da guerra. Meu irmão, eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que a guerra social já começou. Os homens não se entendem, não se compreendem. Os homens não conseguem mais raciocinar e sentarem numa mesa e fazerem um determinado acordo. Foi roubado a paz de cada um de nós. Vivemos em constante atenção em todo o tempo. E os homens estão se matando uns aos outros. Liga a televisão, canal 7, é puro sangue. Todos os canais sempre estão mostrando assassinatos e mortes, coisas terríveis, e que você para pensar e fala: cadê as nossas autoridades que não veem isso? Mas é porque Deus está no controle de todas as coisas. Olha para o irmão e fala: Deus está no controle. E o que Ele determinou há de acontecer. Glória a Deus. Então, o primeiro alerta da igreja, estamos falando de sinais dos céus. O primeiro alerta da igreja veio em 2008, quando o assunto foi levantado pelo pastor Mark Biltz. Ele é descendente judeu. Ele afirmava ter feito uma descoberta surpreendente. Prestem bem atenção para vocês entenderem. Se você entender, você vai falar: realmente Jesus está voltando. Alguma coisa diferente está acontecendo. Então Mark Biltz, nome americano, ele descobriu algo surpreendente. Biltz estava estudando as profecias sobre o sol e a lua, desde Gênesis, desfolhando a Bíblia, estudando, procurando textos que pudessem trazer a luz da verdade para ele, acerca daquilo que ele estava pesquisando. E ele estava lá fazendo pesquisas a respeito do sol e da lua. E afirma que ele encontrou uma passagem bíblica que afirma, presta atenção agora, que os luzeiros do céu serviriam para sinais e para estações do ano. Meu irmão, quantas vezes a gente pega a Bíblia e a gente lê e passa por cima de coisas tão preciosas e tão importantes. Porque eu quero dizer para você, cada vírgula, cada ponto e vírgula da palavra de Deus sempre tem um significado diferente. Há algo de Deus a ser revelado para nós, e que muitas das vezes, pela pequenez do nosso entendimento, a gente não consegue compreender e ter um discernimento daquela verdade de Deus. Mas Deus mostrou para ele, e eu vou revelar isso para você. Então ele viu, no livro de Gênesis, depois nós vamos falar que no capítulo está. A menina vai jogar aqui no quadro para nós.
ele viu que estava escrito a respeito de sinais e para estações do ano. Os luzeiros do céu serviam para isso. Muito tempo Yahvé tem enviado sinais, essa é a matéria do pastor. Há muito tempo Yahvé tem enviado sinais aos homens na terra através dos seus astros. Quando Jesus nasceu, vocês lembram bem o que aconteceu quando ele nasceu? Os 3 reis magos não sabiam onde estava o corpo, onde estava a criança nascida. Então Deus fez o quê? Ele tomou uma estrela do céu e o seu luzeiro lá do céu filmou, fotografou, ficou um facho de luz exatamente aonde se encontrava o recém-nascido de Deus. Então Deus se usou de um astro para mostrar para os reis magos que vieram do Oriente aonde se encontrava o corpo de Jesus nascido. Amém, queridos? Então Deus está se usando de sinais, se usando dos seus astros para falar conosco. Ele falou com aqueles 3 homens, está aqui, está ali. Amém? O arco-íris, tem muita gente que não sabe por que nasce o arco-íris. Não sabe, é tão lindo, tão bonito quando nasce o arco-íris. Ah, eu fiquei sabendo que lá na ponta dele, onde ele nasce, é dentro do rio, lá tem um tesouro escondido. Quanta besteira. O arco-íris é um sinal de Deus, é um concerto de Deus, entre Deus e os homens. Gênesis capítulo 9, versículo 11 a 15, eu preciso correr. E eu vou ler. E a menina pode jogar na tela. Gênesis 9, Gênesis 9, 11, vai até o número 15, e eu vou fazer a leitura. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus, este é o sinal do concerto que eu ponho entre mim e vós, e entre toda a carne vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E o versículo 14 diz, e acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Versículo 15, então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Amém, queridos? Então Deus se usou de arco-íris. Quando você vê o arco-íris no céu, lembra-se, é uma aliança que Deus fez para comigo e com todos os moradores da terra, e todos os animais e toda a criação dele na terra. O arco-íris simboliza que ele não vai terminar mais a terra em água do dilúvio. Você está me entendendo? Continuando, Mark Biltz, falando de sinais dos céus, ele fala a respeito então da lua quando ela se torna vermelha. Nós chamamos isso de lua de sangue, foi denominado lua de sangue, quando a lua se torna vermelha, ou então quando há o eclipse solar. Agora sim, pessoal de lá, da cabine de som, por favor, coloca para mim, Gênesis 1,14. E disse Deus, já está no telão? Não dá para ver aqui, grande. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam, presta atenção com isso, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam eles para sinais. Quem tem uma caneta hidrográfica, eu te peço perdão, que eu gostaria de ter falado isso há tempos atrás, quando nós viéssemos falar a respeito das luas de sangue, que você trouxesse alguma coisa para grifar na sua Bíblia, para que você nunca mais esquecesse isso. Eu sei que a mente da gente tem um poder de ganho muito bom, mas ela acaba se esquecendo das coisas. E eu orei a Deus e pedi a Deus, Deus, não permita que os meus irmãos, ao ouvirem e assistirem essa mensagem, eles venham se esquecer, que isso se torne perpétuo no coração deles e ao longo das suas idades. Então veja, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, para dias e noites. O termo sinal, em hebraico, implica que não é apenas um sinal,
mas um sinal da sua vinda. Esclarece. Biltz diz ainda que a palavra traduzida por estações, em alguns termos, algumas bíblias usa-se esse termo, palavra estações, tem sentido de tempo determinado. A Bíblia Revista e Atualizada por João Ferreira de Almeida usa exatamente esse termo, tempos determinados. Esses tempos determinados, como diz a Bíblia, implica na comemoração das festas estabelecidas por Deus no Antigo Testamento, e esse implica quer dizer, faz referência das festas estabelecidas por Deus no Antigo Testamento e que seguem o calendário lunar adotado pelos judeus, como a festa dos tabernáculos, Levítico 23, a festa da Páscoa, também no capítulo 23 do livro de Levítico. Biltz, ele lembra ainda em textos como Joel 2,31, telão, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor. Isso é repetido em Atos 2,20, também aponta para Mateus 24, 29 a 30. E está escrito exatamente assim, palavras ditas por Jesus: o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, pontinhos, e então aparecerá no céu sinal do Filho do Homem. E Lucas 21, 11 esclarece: haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. 21, 11b. Isso é no finalzinho do versículo. Deus quer que olhemos para o calendário bíblico, pois ele vai sinalizar a sua vinda. Precisamos estar atentos às festividades bíblicas, pois são todas proféticas, afirma Biltz, pastor da igreja El Shaddai, em Bonnie Lake, Washington. Meu inglês é ótimo. Ao fazer uma análise sobre o fenômeno conhecido como lua de sangue, que ocorre quando o sol transmite a sua luz sobre o planeta Terra, e atrás do planeta Terra a lua recebe a sombra da Terra, e no mesmo alinhamento, após a lua, o planeta Marte no firmamento. Eu quero mostrar isso para vocês. Porque a lua de sangue, então, o sol, o grande astro rei, ele joga um pedaço de luz sobre a Terra. A Terra, por sua vez, ela recebe a luz do sol. E a lua, na sua trajetória, como ela é um satélite da Terra, quando ela se encontrar exatamente na metade, vamos começar tudo de novo. Então o sol, o grande astro-rei, ele está iluminando a terra. E então, nessa trajetória de luz, ele encontra a terra pela frente. A terra, por sua vez, ela recebe a luz do sol e atrás dela, na trajetória da terra, a lua dá uma volta e atrás dela ela fica exatamente na mesma linhagem do sol e diante da luz. Então ela escurece, porque ela não recebe a luz do sol, mas ela recebe a sombra da terra, e então ela fica avermelhada. E Biltz, ele diz assim: e logo após a lua, a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância, o planeta Marte no mesmo alinhamento. Olha que coisa interessante. A terra, a lua e Marte no mesmo alinhamento. Se você traçar uma linha, você vai ver isso. O pastor Sérgio estava vendo isso e eu fiquei espantado de ver. Como pode uma coisa dessa? Glória. Então, dando continuidade, ao fazer uma análise sobre o fenômeno conhecido como lua de sangue, que ocorre quando o sol transmite a luz sobre o planeta Terra, atrás da Terra, a lua recebe a sombra do sol, recebe a sombra da Terra, e no mesmo alinhamento, após a lua e o planeta Marte no firmamento, no mesmo alinhamento, Biltz notou que esse tipo de eclipse lunar ocorreria justamente durante as festas bíblicas em 2014 e 2015. O pastor acredita que, ao se tratar de sinais na terra, como fome, pestes e guerras, a humanidade já está acostumada a ouvir falar, o povo de Deus está acostumado a ouvir da Bíblia, mas não ocorre o mesmo quando são sinais no céu. A lua é um sinal marcador para tempos determinados. Salmo 104, versículo 19. Está no telão? Lá está escrito: designou a lua para as estações. E se estações no hebraico quer dizer o mesmo que tempos determinados,
tanto que João Ferreira de Almeida traduziu estações para tempo determinados, então está escrito lá, designou a lua para tempos determinados. Você está entendendo a respeito de tempos determinados? Tempos determinados significa o quê? Que Deus está mostrando que naquele tempo em que a lua se manifesta avermelhada como lua de sangue, está se referindo ao povo judeu, está se referindo a alguma coisa que está acontecendo em referência, que são as festas do tabernáculo, ou as festas da colheita, ou as festas da Páscoa. Amém? Convencido da importância desse fator, o pastor João Regi fez um estudo aprofundado sobre esses eventos. Este ano lançou um livro e um DVD com o título As 4 Luas de Sangue, algo está prestes a mudar. Ele explica que usou as projeções da NASA, relatos históricos e a Bíblia. Para Regi, existe uma conexão direta entre os 4 próximos eclipses lunares, luas de sangue, e o que eles anunciam para Israel e para toda a humanidade. O pastor Regi disse recentemente que os 4 eclipses solares, as 4 luas cor vermelha, em uma linha com o planeta Marte, coincidindo com os feriados judaicos, é uma coisa impossível sem que algo aconteça. Quando se considera que os 4 tempos viveu estes acontecimentos, coincidindo com a expulsão dos judeus da Espanha e a criação do Estado de Israel e a Guerra dos 6 Dias. Deus argumentou seu argumento principal é que ao longo dos últimos 500 anos, 3 luas de sangue ocorreram no primeiro dia da Páscoa. Estas aparições estão ligadas a algum dos dias mais importantes da história judaica. Luas de sangue em dias importantes. Agora nós vamos fazer aqui um relato das luas de sangue e o que aconteceu. O que significa isso? Lua de sangue, 1492, aconteceu a tétrade. Tétrade significa quando as luas de sangue aparecem desta maneira aqui. Em tempos pequenos, curto espaço de tempo, as 4 luas de sangue surgem do céu. Em alguns lugares pode-se ver isso. Aqui no Brasil, a primeira lua, não sei, ou a segunda, me parece que deu para ser vista. Algumas pessoas viram, até comentaram comigo, eu vi essa lua. Mas eu nem vi para nem saber nada disso. Leigo completamente. A primeira lua de sangue, 1492, o último ano da Inquisição Espanhola, quando os judeus foram expulsos da Espanha por se proliferarem de forma espantosa, e como sendo muito ricos, todos de um conhecimento invejável na ciência, o judeu é terrível, na medicina, na gastronomia e destacados na economia como banqueiros, dentro da Espanha. Líderes da nação espanhola, rei Fernando e a rainha Isabela, convidou a colônia judaica a sair da Espanha e foi-lhe dado 14 dias para eles deixarem a Espanha. Todas as propriedades dos judeus foram confiscadas pela Igreja Romana e deram a eles a seguinte alternativa. Primeira alternativa, o Papa Alexandre VI os convidou que convertessem ao catolicismo. Ou então voltariam para a sua terra natal. Terceira alternativa, ou morreriam ali mesmo. Daí o nome de Inquisição Espanhola. Muitos judeus foram mortos, outros tantos queimados vivos na Espanha, com a aprovação da Igreja Católica Romana. Porque houve essa matança de judeus, segundo eles afirmaram centenas de anos, sempre dizendo a mesma coisa. Isso aconteceu porque os judeus não quiseram se converter ao cristianismo. E eu coloquei em letras garrafais, isso é uma mentira do inferno, daqueles tiranos. O cristianismo não mata, mas salva o homem do seu pecado e conduzindo ele à vida eterna. Segunda lua de sangue se deu há 456 anos após a primeira lua de sangue, em 1492. Então houve derramamento de sangue ou não houve? Digam, houve. Então quando nós estamos falando aqui dessa lua de sangue, essa tétrade que aconteceu em 1492, houve de fato derramamento de sangue, que foi constatado pela Inquisição Espanhola. Deus estava no céu, avisando ao povo dele que alguma coisa de ruim estaria acontecendo. Segundo lua de sangue, a lua de sangue se deu em 456 anos após a primeira.
como sinal de Deus nos céus em 1948, quando se deu a proclamação do Estado de Israel, a guerra da independência. E guerra, quando nós falamos de guerra, nós estamos falando de sangue. Fala sangue. Isso. Quando Israel se tornou Estado, houve um levante de 5 países contra ele. Pequenos países, mas ali nas imediações. A Síria, o Iraque, o Árabe, Egito, Líbano e Jordânia se levantaram. Mas com a sabedoria de Deus que Deus deu a eles, eles conseguiram pacificar e a coisa continuou. Terceira lua